2 Timóteo capítulo 1, versículo de número 5. Está escrito: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Amém? Pode assentar-se. Não tome assento, né? Porque tomar assento, toma-se o que é líquido, né? A não ser chá de cadeira. E eu vi o pastor pedindo aqui: você que recebe mesada. Eu li no olhar de alguns adolescentes: mesada não, mas cadeirada eu recebo às vezes. Eu quero nesta noite pregar neste encerramento sobre o seguinte tema. E eu gostaria que você repetisse comigo o tema da nossa reflexão, amém? Repita comigo: qual o seu talento na sociedade do espetáculo? Mais uma vez: qual o seu talento na sociedade do espetáculo? Uma mãe persistia constantemente em levar o seu filho adolescente à igreja. Todas as vezes ela queria levá-lo, mas ele não gostava. E um dia, ele entediado na igreja, nada chamava a atenção dele. E de repente ele viu uma placa de bronze com alguns nomes. E ele puxou assim a mãe e falou: mãe, que é isso ali, mãe? Disse: menino, isso ali é o nome dos santos que morreram pelo evangelho nessa igreja. Ele disse: mãe, eles morreram no culto da manhã ou no culto da noite? A concepção, o conceito de que igreja é um lugar entediante foi construído no imaginário do adolescente. Só que não terminou aí. No outro culto, ela trouxe o seu filho, e lá estando, ela perguntou para ele: meu filho, o que é que você quer ser quando crescer? Ele disse: eu não sei, mãe, não sei. Quem sabe até o final do culto eu descubro. De repente o pastor estava pregando. Ele disse no final do culto: mamãe, eu já sei o que eu quero ser. O que é que você quer ser? Eu quero ser pastor. Ah, é? Por quê? Porque eu quero mandar em todo mundo. São concepções estranhas e bizarras que foram construídas por esse momento histórico. A palavra vocação, no nosso momento histórico, perdeu a sua dimensão transcendental. Vocação é muito mais do que a habilidade de alguém para lidar com o sagrado. Vocação é um investimento, um revestimento divino que nos faz ser úteis a Deus e ao seu reino. Porém, quando eu leio esse texto, eu trago à memória algumas coisas de uma importância fundamental. Esse texto foi escrito quando Paulo estava com 76 anos de idade, em uma prisão domiciliar em Roma. Paulo não tinha nenhuma preocupação de escrever nenhuma nova epístola para qualquer igreja. Ele não tinha nenhuma intenção de escrever alguma apologia para combater algum problema interno. Ele não tinha a preocupação de abrir, implantar nem mais uma igreja. Ele não tinha preocupação nem mesmo de
exortar aqueles que andavam apostatando da fé. Havia uma única preocupação que latejava noite e dia no coração do velho apóstolo: quem irá me substituir? E, fazendo uma leitura breve dos últimos dias de Paulo, ele diz: o tempo da minha partida está breve, está chegando. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O tempo da minha partida está chegando. A palavra partida aqui na língua grega é análises, e era aplicada em 3 circunstâncias. Primeira, usava-se para descrever um barco ou um bote que era desamarrado para sangrar as águas profundas dos mares. Segundo, era descrita ou tentava descrever alguém ajudando um soldado que tinha um peso enorme sobre as costas e não conseguiria levá-lo sozinho. E a terceira e última aplicação descrevia um soldado que estava desamarrando, desmontando a sua barraca em campo de guerra, porque sabia que a guerra tinha terminado. E é isso que Paulo tinha em mente quando disse: o tempo da minha partida está chegado. Então Paulo começou a pensar em algumas possibilidades. Ele conjecturou sobre alguns vultos do cristianismo primitivo. Ele pensou: certamente que Apolo pode substituir-me. Poderoso em palavras, eloquente, ele é grego, será aceito por esse mundo. O mundo da época de Paulo era um mundo helenista, formado de gregos e romanos. Um grupo de pessoas dadas à intelectualidade, à paixão pela beleza e pela estética. Se você fosse feio na época de Paulo, você não era convocado para o ministério, porque os gregos não gostavam de pessoas que não tivessem simetria facial e corporal absoluta. Além do mais, eles não admitiam ouvir pessoas que fossem fracas na oratória. Eles são os inventores da oratória. Os grandes nomes da oratória estão entre os gregos. Então Paulo pensou: Apolo vai dar certo. Deus diz não. Ele pensa em outro nome do seu círculo de amigos e de nomes que estavam fazendo diferença no primeiro século, e Deus diz não, não, não e não. Então Paulo transforma isso em motivo de oração, e ele pergunta para Deus: quem irá me substituir? Quem irá assumir o posto que eu estou deixando? O palco da morte, as cortinas da morte estavam se fechando sobre Paulo e sobre a sua geração. Uma geração nova estava surgindo e ela precisava de referenciais. Então Deus brada aos ouvidos de Paulo: quem irá te substituir é Timóteo. Aí Paulo fica confuso, porque Timóteo tinha todas as características que o desqualificavam para o ministério. Primeiro, Timóteo era tímido, introspectivo e melancólico. Quem tem noção elementar de psicologia e de temperamentos sabe que um melancólico foge de responsabilidades como o diabo foge da cruz. Ele não quer abraçar nenhum tipo de responsabilidades. E você vai me acompanhar nesta noite. Eu fiz uma pesquisa a fundo da vida de Timóteo e eu descobri pelo menos 10 características de Timóteo que o torna um adolescente de primeira grandeza. Timóteo, além de tímido, introspectivo, era melancólico. O melancólico, ele é por natureza crítico, autocrítico. Ele tem uma tendência muito natural para a depressão. Além do mais, ele tem uma tendência natural para esquivar-se das responsabilidades. Porém, eu quero nesta noite pregar sobre este tema. Qual é o seu talento?
na sociedade do espetáculo. Os estudiosos dizem que somos a sociedade da imagem. A minha geração, a sua geração, não se preocupa com conteúdo, se preocupa apenas com aparência, se preocupa apenas com a fachada. Mas eu quero nesta noite acreditar que as meninas vão sair daqui dizendo: não é apenas beleza, é muita cultura bíblica na cuca. Não é apenas beleza, é revelação de Deus sobre a minha vida. Por quê? Quando lemos Romanos capítulo 12, a Bíblia diz: e não vos conformeis com esta geração, mas transformai-vos pela renovação do vosso novo entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, santa e agradável vontade de Deus. Que é o quê? A vontade de Deus. A vontade de Deus, ela se propõe a fazer o que nenhum outro ramo do conhecimento faz. Porque quando Deus chama um adolescente, chama um jovem, chama um homem, Ele lhe promete algo que deixa as neurociências assustadas. Paulo grita: quem ensinou ao Senhor qualquer coisa? Mas vocês têm a mente de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Que quando alguém é chamado para o Evangelho, nele se implanta a mentalidade do reino de Deus. E quem tem a mente de Cristo não é superficial, não é vazio e não está apenas preocupado em demonstrar habilidades, mas tem uma meta que o consome noite e dia: implantar o reino de Deus. E eu quero nesta noite lhe conscientizar de uma verdade que talvez você não acredite: o reino de Deus conta com você. Conta. Por quê? Porque quando Paulo diz não vos conformeis, a palavra conformar-se aí vem do mundo da cozinha romana. Os romanos tinham formas para produzir os seus alimentos com exatidão. O que Paulo está dizendo é: vocês não podem se deixar derramar nas formas do mundo. Existe uma forma divina para cada um de vocês. E esta forma não produz ninguém torto, não produz ninguém aleijado, produz do tamanho das expectativas de Deus. Só existem 3 categorias de pessoas que palmilham, que povoam, que habitam a terra: as conformadas, do jeito que está bom. Existem as inconformadas, a sua única ação se resume ao discurso, ao murmúrio. E é interessante que Paulo diz: vós, mulheres que estão trabalhando no reino de Deus, não sejais murmuradoras. A palavra murmuradora na língua grega é diabolai. Aquele ou aquela cuja mente está impregnada de valores errados e que perdeu de vista os valores do reino de Deus. Eu quero profetizar com a aquiescência da palavra de Deus que eu prego nesta noite: a tua maneira de se ver, de ver a vida, de ver a igreja, vai mudar hoje. Vai. Igreja não é um lugar de tédio. Igreja é um lugar de reunião dos heróis do século 21. Porém existem os revolucionários. São aqueles que não apenas murmuram, são aqueles que não aceitam, são aqueles que se propõem a receber e a se deixar influenciar por aquilo que a palavra de Deus promete. Mas nós precisamos entender que toda vez que eu resolvo tomar uma atitude na sociedade do espetáculo e ter um dom de Deus, isso atrairá inimigos e adversidades. Escute isso aqui: quando eu penso em Davi, eu já volto para Timóteo. Quando eu penso em ser diferente, eu penso em Davi. Israel estava sendo afrontado por um gigante, todo mundo conhece a história. Mas Davi diz: isso não vai ficar assim. Davi toma uma atitude, Davi toma uma postura.
Só que lamentavelmente existe as más impressões. Existe um provérbio popular que diz que você nunca terá uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. E quando Davi se propõe a reconquistar a honra de Israel, se constroem pelo menos 5 opiniões marginalizantes sobre Davi. A primeira opinião marginalizante vem do seu próprio pai. Por quê? Eu vou repetir o que disse na sexta-feira. Porque quando a Bíblia diz que Samuel vai até a casa de Jessé e após passarem todos os filhos, o profeta pergunta: acabaram-se os jovens? E o seu pai diz: não, ainda falta o menor. E a palavra menor aqui é atacom, maldito, desprezível, estorvo familiar. A primeira impressão errada vem do seu próprio pai. Para Jessé, Davi era alguém que não era digno de estar nem na mesa de família. A segunda impressão errada parte do próprio Samuel. Para Samuel, Davi era alguém que não preenchia as características para o trono que estava em aberto. Deus havia rejeitado Saul. A terceira opinião vem dos seus irmãos. Os seus irmãos veem em Davi apenas um oportunista, uma pessoa que tem prazer em ver sangue, acreditando que quando ele desceu para levar mantimento, ele queria mesmo era ver a guerra. A quarta opinião vem de Golias. Para Golias, Davi não era nada mais do que uma cabeça que iria ficar no seu colar. A história diz que Golias costumava matar os grandes heróis da antiguidade e fazer um colar com as cabeças. Ele estava dizendo: Davi, a sua cabeça vem para cá. Intimidação psicológica. Davi, você vai virar troféu para mim, Davi. Mas o problema não está aí. A quinta opinião é a mais marginalizante. Vem de Saul. Para Saul, Davi era uma solução barata para um problema caro. Ele havia perdido o respeito, havia perdido a honra, e por essa razão é que ele lhe oferece as suas vestes, a sua forma. Porque se Davi vencesse, o seu nome seria reerguido da lama e do ostracismo. Mas Deus disse: não, Davi, eu tenho uma forma para ti. E que forma é essa? É a minha experiência particular e pessoal com Deus. Você não vai viver de experiências alheias. Você vai ter as suas próprias experiências com Deus. E eu ouvi falar muito de cachorro quente hoje. Eu tive uma experiência com cachorro quente. Na minha igreja, lá em Mossoró, tinha um irmão que chamavam ele de irmão miserável. Pense num desgraçado miserável. Ele não dava nada para ninguém. E um dia eu saí de um culto meio revoltado, adolescente, na igreja. E eu disse: Deus, tinha uma barraca de cachorro quente assim vendendo no congresso. Eu disse: Deus, eu quero comer cachorro quente. E quem vai pagar é aquele desgraçado. Mostra que o Senhor na minha vida. Eu quero comer, não quero que ninguém pague, só Ele. Terminou o culto, todo mundo saiu, todo mundo comendo, e eu fiquei lá no canto da parede, tipo assim, ó. De repente ele começou a olhar para mim, ficou meio branco. Ele levantou a voz e gritou: Lucier, tem 2 cachorros quentes pagos aqui, pode comer. Eu vi os anjos cantarem Aleluia de Handel. Aleluia, aleluia. Sabe por quê? Porque são nessas pequenas experiências do cotidiano que você aprende que quando Deus te manda para o meio de uma batalha, Deus cuida de você. Davi sabia disso. Existe o poder destrutivo das impressões erradas. E no imaginário adulto, adolescente é sinônimo de problema. Na verdade, quando Paulo escreve para Timóteo,
Paulo está corrigindo o comportamento infantil de Timóteo. Timóteo era tímido. Sabe, tímido na Bíblia não é alguém que tem dificuldade no traquejo social. Não é alguém que tem dificuldade de falar em público. Não é alguém acabrunhado. Timidez na Bíblia é alguém que sabe o que fazer, sabe que pode fazer, mas não quer fazer. Timidez na Bíblia é um espírito grande que se curva dentro dele e diz: não vou doar-me para ninguém nem para nada. E quando Paulo está repreendendo a Timóteo na sua timidez, Paulo disse: Timóteo, não tenha espírito de temor. E temor aí é adélia, covardia. Paulo estava dizendo: Timóteo, você pode até ser novo, você pode ter as suas fragilidades, mas o reino de Deus, ele trabalha com gente fraca. É a graça de Deus, adolescentes, ela edifica sobre a fraqueza humana. Ela edifica sobre as nossas vulnerabilidades. Segunda coisa, Timóteo era emotivo. Sabe o que é emotivo? Ele chorava com profunda facilidade. Se fosse hoje, eu diria que ele era emo. Não podia escutar uma música sensível que estava chorando. A sensibilidade de Timóteo era fruto da sua herança genética dos seus avós. Timóteo era filho de uma judia com um grego. E esse nascimento de duas naturezas, de dois povos, faziam com que as pessoas da igreja, a história diz isso, não aprovassem Timóteo. As pessoas não queriam ouvir Timóteo na igreja, porque a sua linhagem não era pura. Ele não era judeu puro, ele era judeu e grego. O seu pai, a história diz que ele morreu pagão. Mas João Calvino diz com muita propriedade que Timóteo cresceu num lar tão fervoroso que enquanto ele bebia ou sugava o seu leite, sugava também a piedade cristã junto. Timóteo recebeu de Deus tudo aquilo que precisava para um ministério, mas ele não acreditava no seu ministério. E eu sei que o sentimento número 1 que se estabelece no adolescente é inconstância. Um dia ele quer ser jogador de futebol, um dia ele quer ser cantor, um dia ele quer ser modelo. Esse negócio de modelo, Paulo disse para Timóteo: sê tu exemplo. A palavra exemplo aqui é tupos, modelo, referencial. E eu tenho uma história real que aconteceu comigo. Vocês perceberam esses 2 dias que eu me acho um cara bonito. Real, eu me acho. Mas quando eu era adolescente, o meu sonho de consumo era ser modelo. Acredite se quiser. Eu queria por fim da força ser modelo. Eu me achava bem parecido com Tom Cruise. Agora eu sou Lucier Cruz. Sabe o que aconteceu? Eu estava em casa e de repente passou alguém gritando na porta: rápido, rápido, estão procurando os gatos. O que eu fiz? Corri para o banheiro, troquei de roupa, coloquei uma beca, fiz um penteado e fiquei na esquina. Eu achava que era uma agência de modelos, mas não era, era a companhia de eletricidade procurando gatos. No Nordeste, gato são fiações ilegais. Mas aquilo me deu um baque tão profundo que eu falei: meu Deus, até quando a minha beleza vai passar despercebida? Por que eu digo isso? Porque o sentimento de adolescente quer ser notado, adolescente quer ser percebido, adolescente quer estar no centro das atenções, ele quer fazer-se percebido. E eu quero dizer para você: quem tem o Espírito de Deus não fica
fica no anonimato, quer ser diferente, quer ser notado, seja cheio de Deus. Paulo recomenda a Timóteo. Terceira coisa, Timóteo era medroso. Timóteo, ele quis desistir da sua vocação, porque ele era novo mesmo. Você tem uma ideia? A igreja primitiva, ela tinha como sistema de governo o que se conhece como presbiterianismo. Era um colégio de presbíteros e o pastor era um símbolo de poder. Mas quem decidia era os presbíteros. As autoridades da igreja primitiva eram os presbíteros, que em grego é ancião, das cãs embranquecidas, e os profetas. Eles quem determinavam isso. E ninguém chegava ao presbitério antes dos 60 e poucos. E Timóteo tinha 34. Aí Timóteo chega como pastor para pregar. E disseram. Aí Paulo diz: Timóteo, ninguém despreze a tua pouca idade. Sabe o que eu estou dizendo? Na concepção de Deus, idade não determina muita coisa. A idade produz experiência, mas não é preciso ter idade para ser usado. O que tem que existir é desejo de ser usado por Deus. Além de tímido, emotivo, medroso, Timóteo era doente. Os gregos amavam e cultuavam a cura. Não é à toa que hoje, escute isso aqui, está havendo um ressurgimento da cultura grega na pós-modernidade. Está havendo uma proliferação de academias de musculação. Todo mundo quer ficar sarado. Todo mundo quer ficar descolado. Todo mundo quer ter um abdômen de tanquinho. Todo mundo quer ter bíceps e tríceps que sejam notados e que se avolumem sobre a camisa. E nos dias de Timóteo era assim: para ser pastor tinha que ser bonito, inteligente, uma oratória impecável e não podia ter doença. Mas a Bíblia diz que o sinédrio ficou impactado quando viu Pedro pregando. Diz a Bíblia: e o sinédrio, sabendo que eles eram homens iletrados. A palavra iletrados ali não significa analfabetos. Na língua grega é anagrafos. Eles não tinham permissão do sinédrio para ensinar, mas eles eram intelectuais, autodidata. Qualquer judeu falava pelo menos 3 línguas. Aqueles homens eram inteligentes. Então, em nome de Jesus, eu levanto a minha bandeira aqui contra aqueles que fazem apologia à ignorância. Se você pode estudar, estude, seja excelente, seja o melhor. E isso não é critério para ser usado. Mas muitas pessoas pensam que se você estuda, você não é muito espiritual. Um dia me convidaram para pregar num congresso de jovens, e a irmã falou assim: não, dá certo não, porque até ele sair da filosofia e chegar na Bíblia, terminou o tempo dele. A sociedade e a própria igreja têm o mau hábito de construir rótulos marginalizantes. Quando Paulo pensou em todos, Deus disse: é Timóteo. E quem determina quem será usado é Deus. Quem determina quem será levantado é Deus. Quem determina o que você será é Deus. Eu vivi profundas crises vocacionais. Eu tenho 32 anos. Muitas crises. E eu me lembro de uma, já no ministério, dando aula, como diácono, obreiro da igreja. Eu fiquei tão abalado que eu falei o seguinte: Deus não fala mais comigo, eu não quero esse negócio de ser crente. E ia pregar num culto, num congresso de jovens, um capitão chamado Ribamar, do exército. E eu falei: sabe uma coisa? Eu vou de baby look vermelha para ver se eu chamo a atenção de Deus. E fui. E no meio do congresso, o pastor estava pregando e parou e disse: ei, você aí de camisa vermelha. Eu falei: opa, consegui chamar a atenção de Deus. Assim diz o Senhor:
O teu nome não está na lista dos homens, mas diz o Senhor, está na minha agenda, e no meu tempo eu te usarei para esta geração. Não se preocupe, não gaste o seu sono em acreditar que o que tornará você alguém diferente para essa geração é ser descolado. Não, o que tornará você uma pessoa diferente para a sua geração será determinado pela quantidade que você tem de Deus ou não tem de Deus. Vivemos o século da performance humana. Veja o Raul Gil. Eu consigo ler nos lábios de muitas meninas e meninos que têm dons. Oh Deus, se tu revelasse o meu nome para o Raul Gil. Oh, se eu pudesse ir naquele qual é o meu talento, qual é o seu talento. Não, Deus não te deu talentos para que você fosse agradar os ouvidos de uma plateia corrompida. Deus te deu talentos para a edificação do corpo de Cristo. Paulo diz: Timóteo, toma jeito, toma atitude, Timóteo. Só que existiam algumas coisas que faltavam em Timóteo e que faltam em nós e na nossa geração. Faltava em Timóteo encanto com os carismas, com os dons espirituais. Sobrava ociosidade mental. Paulo diz: Timóteo, ocupa-te com as Escrituras, dedica-se a ela, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Timóteo, Deus quer te fazer um referencial para o primeiro século, Timóteo. O que é ociosidade mental? Há um provérbio popular que diz que mente vazia é a oficina de Satanás. Mas é muito mais que isso. O problema da nossa geração não é vazio mental. É o que se chama de SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Uma doença da sociedade tecnológica. O acúmulo desmedido de informação que, em vez de tornar as pessoas informadas, lhes torna doentes. Há tempo para se ler os scraps. Há tempo para se ler as mensagens no Orkut. Há tempo para seguir A e B no Twitter. Mas não há tempo para a Bíblia. Se você quiser saber o segredo para alguém tornar-se poderoso para uma geração, é alguém que ama e conhece a Bíblia. Jonas Adivard disse aos seus 19 anos de idade: Deus, me dê 100 homens que amem a Bíblia, a conheçam profundamente e odeiem o pecado, e eu irei restaurar todos os altares que estão destruídos no mundo, e haverá clamor ao teu nome no século em que eu vivo. Se você amar a Bíblia, se você conhecê-la, se você entendê-la, você será diferente. Mas é claro que é. Estava conversando com o Lediel ontem. Estava na universidade e veio uma moça, uma mulher, que era o braço direito de Marta Suplicy, para uma palestra de psicodrama. E ela começou a dizer: a culpa de toda a enfermidade da sociedade contemporânea é dos sacerdotes, é dos pastores, é dos padres. Eu me levantei e disse: o homem prefere ser um macaco evoluído do que um Adão caído, professora. A história diz que Voltaire, o maior inimigo do cristianismo no período do iluminismo, um dia, quando a moeda da Prússia foi ser inaugurada, ele disse: troco o meu lugar no céu por este marco prussiano. Tinha um jovem lá na mesa e disse: caro Voltaire, o bom costume da Prússia diz que
Quando alguém coloca alguma coisa à venda, precisa provar que possui tal coisa. E até onde eu sei, pelo seu estilo de vida, o senhor não tem lugar no céu. Sabe o que é isso? A palavra de Deus te dá ousadia, te dá intrepidez, te dá capacidade de defender o reino de Deus. 2 Pedro capítulo 2, versículo 15. Portanto, estai, pois, preparado para responder com mansidão aqueles que perguntam acerca da razão da vossa esperança. O evangelho não é mera sentimentalidade. Evangelho é para gente inteligente. O evangelho nos torna inteligentes. Nada a ver, velho, que podre. Não sei o que está acontecendo comigo. Eu leio a Bíblia, leio, não estou entendendo nada. Irmãos, se alguém está lendo a Bíblia e não a está compreendendo, existe algo muito errado. Porque a Bíblia diz: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas vocês têm a mente de Cristo. Sabe do que é que Paulo está falando? Os versículos anteriores dizem, está falando de pessoas que estavam perambulando no reino de Deus sem identidade definida. Mas Paulo está dizendo: quem conhece a Bíblia tem identidade definida. Quem lê a Bíblia sabe o que é e para o que foi chamado. Porém, você sabe que todo jogo de montar que você compra, você tem que montar. Nós não viemos a esse mundo com dons inatos, mas com uma regra: monte antes de usar. E por que isso? Porque a palavra vocação vem do latim. Vocare significa ouvir atentamente para saber o que você está ouvindo. O descobrir a sua vocação exige paciência e atenção, e isso é praticamente impossível no século 21. Existem várias gerações, e essa é chamada de zapping. Antigamente as pessoas queriam fugir de casa, morar sozinho. Ninguém mais hoje quer fugir de casa. Você já viu adolescente querendo fugir de casa hoje? Quer nada. Ele tem internet em casa, ele tem o controle remoto, ele pede pizza por telefone. Dizem que o cúmulo da rebeldia é morar sozinho e querer fugir de casa, né? Mas às vezes dá essas doideiras: vou desaparecer. A geração Zap é uma geração que está conectada com o mundo. Mas não basta estar conectada com o mundo, tem que estar ligada em Deus. Tem que estar ligada com Deus. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, seja uma fonte de valores na geração da pobreza vocacional. E os nossos dias são dias de pobreza vocacional. Tem muito talento. O que é talento? Talento é uma herança genética. Pessoas que nascem em famílias de músicos tendem a ser músicos. Pessoas que nascem em famílias de escritores tendem a ser escritores. Mas Paulo diz: Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti. Sabe o que Paulo estava dizendo? Timóteo, ó Timóteo, ministério não é herança, é busca pessoal. Timóteo, a sua mãe foi uma mulher de oração, a sua avó também. Mas se você não orar, você está feio na foto, Timóteo. Segundo, no mundo de Timóteo faltava sinceridade e sobravam atores no mundo da religião. Paulo diz: Timóteo, eu sei que a fé não fingida que em ti há. Você vive o século da performance humana, dos atores nos púlpitos evangélicos, sim ou não? Pessoas que brincam, mercadejam, vêm com técnicas de psicologia para manipular as pessoas. Mas essas pessoas têm data de validade, elas vão passar. Mas quem recebe dom de Deus, sobre ele também repousa uma promessa: você é imortal até que cumpra toda a vocação que Deus te deu. Enquanto você está vivo, o seu ministério não terminou.
Porque uma carreira, um talento, termina com aposentadoria. A vocação só termina quando você morre. E eu estou dizendo e profetizando o que o Espírito de Deus me falou hoje à tarde. O Espírito de Deus me disse que a minha geração perdeu o encanto com os dons espirituais. Antigamente eu via as pessoas orando: Jesus, me torna pregador, me torna pastor. Hoje, se você disser para algumas mães: meu Deus, missionário, eu já fui repreendido. Meu irmão, o sangue de Jesus tem poder. As pessoas têm vergonha de que os seus filhos sejam servos de Deus, mas Paulo disse: eu sou prisioneiro de Cristo, eu sou prisioneiro do Evangelho. E eu quero dizer para você, adolescente, existe uma vocação de Deus que te aguarda. Deus vai te usar para a sua geração. Vai. Sobrava em Timóteo lágrimas, faltava o quê? Quebrantamento autêntico. Não se mede a espiritualidade de ninguém pelo seu êxtase, se mede pela sua submissão a Deus. Para mim, pentecostal não é quem pula. Para mim, pentecostal não é quem verbaliza com manifestações corporais e línguas estranhas o que está sentindo. Isso é determinado por cada temperamento. E tem pastor que chama os outros de frio, de geladeira, mas não sabe que muitas vezes quem está mais calado está com o coração mais em chama. Paulo está dizendo para Timóteo: a minha geração diz, a minha geração ela é tão problemática que hoje você não pode chorar. Você começa a chorar, as pessoas: calma, calma. As pessoas construíram remédio para lágrima, conforto para lágrima. Esse ritual natural das pessoas, isso é um ritual normal. As pessoas têm que chorar por quem perderam, é normal. Eu estava no culto que o senhor fez o velório do Wilson, e quem lhe antecedeu falou assim: irmãos, vamos fazer festa, vamos celebrar, o Wilson está com o Senhor. E o senhor pegou a palavra e falou assim: irmãos, esse momento é momento de chorar quem se perdeu. É um direito natural. Só que a lágrima, o choro, para a mulher, é uma válvula de escape. O homem resolve problemas, sabe como? Se recolhendo, pensando. Mulher não, ou chorando, ou então falando. Não é à toa que Timóteo diz, Paulo diz: mulheres querem conquistar os seus esposos caladas. Paulo estava por aqui, ó. No mundo de Timóteo e de Paulo faltavam colecionadores de amigo, ou de amigos verdadeiros, e sobrava negociadores de relacionamentos. Paulo diz a Timóteo: chegarão dias em que farão negócio de vós, Timóteo. Um dia me ligaram: ô pastor, vem pregar aqui na capital. Falei: não, meu irmão, que hora é essa? É 6 horas, eu não estudei, eu não orei, eu tive um dia agitadíssimo. Meu irmão, você fala qualquer coisa aí, vai dar certo, você ainda vai receber uma oferta abençoada. Deixa de ser bobo, rapaz, vem. Eu falei: você ligou para a pessoa errada, meu irmão. O meu lema é: se Deus me chamou para o sacerdócio, eu tenho que oferecer o melhor para a igreja. Quem ganha para servir, tem que servir com qualidade. Existem hoje os cafetões corruptores da juventude, da adolescência. Eles existem aos montes e estão tentando assediar a minha geração. E esses cafetões roubam todo o fervor evangelístico dos jovens
e dos adolescentes, lhes matando a verdadeira chama. Quando Paulo diz: Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti. A palavra dom aqui é extraída do mundo dos braseiros. Paulo estava dizendo: Timóteo, o teu altar está se apagando. Se você não meter fogo nas brasas, você não será referencial nem diferença para a sua geração. Timóteo, acende de novo o altar do teu coração, Timóteo. Ninguém vai acender por você, é você. Podemos orar por você, interceder por você, mas ser cheio do fervor de Deus é uma relação pessoal com Deus. É eu e Deus. No mundo de Timóteo faltavam referenciais firmes. Sobravam negociadores de púlpitos. Paulo diz: Timóteo, sê tu exemplo na pureza. Pureza aqui é Hagnus. Paulo está dizendo: Timóteo, você vive num século, você vive numa falocracia, numa sociedade que endeus e cultua os sexos. Existiam templos dedicados aos deuses da sexualidade e da fertilidade, mas a palavra Hagnus aqui significa: Timóteo, você tem que ser puro de pensamentos e ingênuo quanto à maldade da sexualidade. Irmãos, parece uma proposta absurda, mas o reino de Deus tem a capacidade de nos santificar. O reino de Deus te dá o poder de resistir a todos os apelos e mentiras do sexo fácil. No túmulo de Mahatma Gandhi está escrito os 10 pecados da sociedade moderna. E o primeiro deles é a mentira de que é possível obter prazer sem consequências. Mas o que eu faço não prejudica ninguém. Prejudica porque o governo está gastando milhões com o Ministério da Saúde. Você tem que entender que você está ligado a outras pessoas. A sua vida é um dom de Deus. O que você faz com ela é uma dádiva a Deus ou ao diabo. Faltava nos dias de Timóteo alimento adequado. Timóteo, permanece naquilo que você foi instruído, naquilo que você foi criado, no bom alimento que você recebeu, porque ele te fará apto para a vida eterna. Sabe quando foi que eu comecei o meu ministério? Eu falei para o Lediel que eu tive um começo bem difícil, e não me deixavam pregar nem me dar oportunidade na igreja. Por quê? Porque eu vinha do rock, vinha do ateísmo, e vinha com muitas perguntas, e as pessoas não querem às vezes responder perguntas. Então um dia Deus me disse: vai evangelizar nas escolas. E a primeira oportunidade que eu tive, eu passei numa escola e tinha um professor lá. Ele era veterano de guerra, hippie e usuário compulsivo de maconha. Eu falei: e aí, bro? Posso levar um papo com a galera aí? Ele falou assim: do que se trata, velho? Eu falei: quero falar de Jesus, pode ser? Ele disse: entra. E de 50 colégios de Mossoró do Rio Grande do Norte, eu entrei e fiz palestra em todos, inclusive em colégios católicos tradicionais. Sabe por quê? Porque a vocação abre portas. O talento, o dom que Deus nos dá, constrói os meios e as circunstâncias para que você seja útil para a sua geração. Mas o problema é que o diabo não pode impedir ninguém de ir para o céu.
Porque para todo tipo de pecado existe o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não eram segundo a carne, mas segundo o Espírito. As pessoas ficam, nunca se está tão solitário quando se está sozinho com o seu próprio pecado. Mas Paulo diz: ele levando na cruz, rasgou a cédula que era contrária a nós, riscando-a no Calvário. A palavra riscar aqui é exalei. Sabe o que Paulo está dizendo? Existiam os magistrados, eles ficavam sentados em seus tribunos. Embaixo do seu assento haviam papiros com condenações contra as pessoas. O que Paulo está dizendo é que Jesus foi lá, pegou o papiro que era contra mim, e quando ele diz riscou, a palavra riscar ali é derramar sobre as letras do papiro de couro uma composição à base de ácido muriático, não deixando nenhuma vogal de condenação. Portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Jesus. Nada te impede de ser usado. Nada. Nada. E essas convicções me incendeiam. A verdade do Evangelho me faz acreditar que é possível mudar o mundo. Renato Russo morreu desistindo disso. Ele diz: há bem pouco tempo atrás poderíamos mudar o mundo. Quem roubou nossa coragem? Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, não se embriague com as desilusões do seu século. Seja cheio do Espírito e Deus te usará. Sabe qual é o problema? É que nós não gostamos de correr riscos. E a vocação que Deus nos dá, adolescente, escute isso aqui, irmão. A vocação nos faz transpirar responsabilidades. E ninguém quer responsabilidade. A vocação, ela é igual ao amor. O amor exige exclusividade. E quando Deus chama alguém, Deus escolhe os seus relacionamentos. Sabe qual é o problema da minha geração? É um problema semelhante ao de Sansão. Sansão recebeu uma promessa gloriosa, um ministério glorioso, quando ainda estava no útero da sua mãe. O seu nome Sansão significa pequeno sol. Mas Sansão era um sol que se negava a brilhar nas trevas do seu tempo. Você que está aí, eu sei que você tem talento, eu sei que você tem potencial, eu sei que você recebeu capacidade de Deus, mas muitas vezes não quer se deixar usar. E a minha palavra nesta noite é: desperta o dom de Deus que há em ti. Desperta o dom de Deus que há em ti. Incendeia o dom de Deus que há em ti, moça e rapaz. Irmãos, Deus tem uma paixão tão grande por alguém que Ele dá uma chamada. Eu creio nisso, eu tenho cada experiência. Vou contar uma. Passei mais uma das minhas crises, das minhas muitas crises como adolescente. Eu estava com o filho de um pastor da presbiteriana, professor de filosofia da UERN, no Rio Grande do Norte. E eu disse para Deus, desse jeito eu falei: Deus, tchau para ti. Não quero saber de igreja, não quero saber de evangelho. Eu tento ser útil, estão tentando me matar. Tem gente jogando faca por isso aí, dê para eles, eu não quero não. E fui evangelizar na rua, estava andando na rua com um amigo meu. E o meu amigo presbiteriano sentiu uma coisa nova assim, e sentiu vontade de falar para um rapaz que ia passando, um negrão de mais ou menos 1,80 m, bêbado de virar a perna, com um violão para trás. Lá vem um negão, hein? Quero falar de Jesus para ti. E ele baixou a cabeça, tirou o chapéu, ouviu. 45 graus no asfalto quente do Nordeste, que dá para fritar ovo. Ele dobrou o joelho e aceitou Jesus. Quando aceitou Jesus, e eu nem me envolvi naquilo, eu estava emburrado mesmo, não quero saber disso não, fiquei só olhando aquilo. Falei: isso é perda de tempo. Quando ele se levantou-se falando língua estranha, colocou o dedo na minha cara e falou assim: Deus não aceita as suas desculpas. Eu
Eu dei para ti o que muita gente queria. Deixa de ser ingrato. Eu quero e vou te usar, porque eu tenho poder sobre a tua vida, moço. Depois ele voltou à sua situação de bêbado e foi embora. Mas quem está pregando nesta noite para você não é alguém bêbado de bebida, mas é alguém que acreditou e pôs em prática. Não vos embriagueis com vinho, aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E a minha palavra é: desperta o dom de Deus que há em ti. Desperta o dom de Deus que há em ti. Nos dias de Timóteo, faltava compromisso com o reino e sobrava envolvimento com as escolas de filosofia. O próprio Timóteo, os historiadores dizem que ele estava envolvido com algumas filosofias. Ele deixava às vezes o ambiente do culto e ia debater filosofia clássica. Aí Paulo diz: Timóteo, abandona as fábulas que não te levam a nada e te concentra nas Escrituras, Timóteo. Eu vou repetir nesta noite. Eu sei que o Harry Potter é bonitinho, os livros dele são até interessantes, mas o que te torna diferente é a Bíblia. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Sobrava autocomiseração, faltava resignação cristã. Existe um termo contemporâneo que está muito em voga no mundo da mídia e no mundo da academia. Chama-se resiliência. É um termo que vem da física. É a capacidade de alguém experimentar o profundo abismo da depressão, do ostracismo, mas se reerguer-se de novo. É a capacidade de se revoltar contra a situação. É a capacidade de se levantar-se do estado de prostração. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você é tímido, a igreja não te aceita, mas Deus te elegeu para o que te chamou, Timóteo. Abraça a responsabilidade para a qual Deus te chamou. Adolescente que está aqui nesta noite, talvez seja a última vez que eu pregue para você, mas a minha palavra é: reaja, 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 reaja. Ô velho, tu não entende os meus dilemas, tu não entende os meus problemas, tu não sabe o que eu passo, nem quero saber por enquanto. Mas o Deus a quem eu sirvo é o Deus de Daniel, que conhece o profundo e escondido. E eu estou pregando fundamentado num princípio que incendeia a minha alma. A palavra de Deus é poderosa, semelhante a uma espada afiada de 2 gumes, vai até a divisão da alma, as juntas e medulas. Eu não conheço os teus dilemas, mas eles não te desqualificam para a chamada de Deus. Não desqualifica. Sobrava nos dias de Timóteo a admiração pelos resultados, faltava participação no sofrimento. Timóteo, sofre comigo as aflições do Evangelho. A palavra sofrer nos causa arrepio. A sociedade contemporânea faz de tudo para evitar o sofrimento, para evitar o envelhecimento. Sabe qual é o maior medo das pessoas? Não é morrer, é ficar velhas. Ninguém quer ficar velho. Ninguém quer perder aquela beleza da adolescência. Mas a vida é muito mais do que a sua estética pessoal. A vida é muito mais do que os seus traços belos. A vida é compromisso com as coisas sérias. E Deus nos convoca a abraçar as responsabilidades do reino de Deus. Friedrich Buechner, um grande homem de Deus, um pastor americano, disse:
O que é vocação? Vocação é a carreira que os seus pés desejam correr. É aquilo que lhe faz o coração pulsar forte. E eu tenho certeza, lá em Camboriú tem um menino de 13 anos. Ninguém dá nada por ele, mas às vezes quando é preciso tirar alguma dúvida de grego é com ele. Tem um outro na mocidade com 14 anos, já escreveu 2 livros. Se você mergulhar na Bíblia, haverá sabedoria do céu sobre você. Haverá. Tem gente que pensa que isso é brincadeira. Quando eu me formei com teologia, e formei em teologia, eu tinha 21 anos de idade. Comecei com 17. A faculdade terminei com 21. A minha maior dificuldade era grego. E eu comecei a orar e fiz uma campanha de jejum de 1 mês. Falei, Deus, eu conheço Platão de ouvir falar. Ele falava grego fluente. Conheço Aristóteles de ouvir falar e através dos livros. Mas eu quero aprender grego. Eu quero. No 29º dia, Deus levantou uma irmã em profecia e falou assim: não precisa pedir mais o que eu já te dei hoje. O reino de Deus está esperando pessoas famintas de excelência, de qualidade, de competência. Se você buscar, Deus quer, pode e vai te dar. Vai. Porém, por que a gente não gosta de evangelho? Já estou terminando. Porque o evangelho e vocação envolve sofrimento. Ai meu Deus, só em pensar em borrar minha maquiagem. Eu vi uma vez um culto, você pode acreditar, um adolescente estava com o cabelo cheio de gel assim igual o meu. E o irmão foi profetizar para ele. Quando o irmão foi colocando a mão na cabeça dele, disse: aqui não, aqui ó. Deu trabalho. Irmãos, eu já vi cada peripécia nesse mundo cristão que se eu te contar você não acredita. Depois você retoca a maquiagem, depois você ajeita o cabelo, mas te quebranta na presença de Deus. A minha pergunta é: Timóteo aqui é um homem, certo? Mas Timóteo é um ícone, um modelo para uma geração. Ele é composto de todos os traços da adolescência: timidez, revolta, inconstância, confusão, transformações absurdas e assustadoras. Mas sabe qual é o lema do reino de Deus? E é isso que me agrada, é isso que me deixa feliz: o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. O reino de Deus usa gente fraca. A minha primeira promessa foi o seguinte: te chamei eu para pregar o meu evangelho. Alguns meses de crente. Vou te dar uma linha de trabalho dura. E se você retroceder, cada vez que você se negar a falar, eu vou cobrar de ti. Não é o tipo de presente que você quer ganhar, né? Mas tem uma coisa: eu, a minha nega e os meus filhos se alegramos. Sabe por quê? Porque cada vez que eu volto para minha casa, eu volto com a sensação do dever cumprido. Eu volto para casa como um patriota, sabendo que o meu Deus está feliz comigo. É diferente? É. Não tenha medo de ser usado por Deus de forma estranha, de forma diferente. Deus não está preso a tabus, Deus não está preso a regras, Deus não está preso a padrões. Deus tem uma regra,
uma lista de princípios que regem a convocação das pessoas para o reino de Deus. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas loucas e as desprezíveis e as que não são, para que todos saibam que Ele usa quem quer, da forma que quer e quando quiser. Te alegra em Deus nesta noite. Qual é o seu talento na sociedade do espetáculo? Na sociedade da banalização dos dons. Tudo hoje é descartável. Você vê cantores que se projetam de forma meteórica, alguns meses depois some. Você vê pregadores que depois some. Sabe por quê? Porque ele tem profissão, não vocação. Ah, não, pregar dure a verdade, não dá ibope, não dá ministério. Elias pregou 40 anos contra o palácio e nunca faltou púlpito para Elias. Meu irmão, jovem, adolescente, não tenha medo de abraçar a vontade de Deus. Ela é prazerosa, ela traz alegria. Qual é o seu talento na sociedade do espetáculo? Deus não quer te dar algo passageiro. Sabe por quê? Porque o que Deus dá tem alcance eterno. A Bíblia diz, Paulo diz, os dons de Deus são irrevogáveis. Sabe o que significa isso? Você pode ser usado, se desviar, e mesmo assim Deus, na hora que quiser, pode usar você do mesmo jeito. Como usou aquele bêbado, sabe o que ele era? Presbítero desviado da igreja. Não estava na igreja, mas quando Deus precisou dele, Deus disse, vai lá, porque eu quero te usar. Os dons de Deus nos tornam pessoas inesquecíveis para a nossa geração. Eu não sei porquê, eu me sinto orientado a falar uma coisa aqui muito séria, com todo respeito. Quem conhece a história de Jó? Jó é um símbolo de integridade. A sua esposa diz, homem, amaldiçoa o teu Deus e morre. Até quando conservarás a tua integridade? Sabe o que ele diz? Como falas uma louca mulher, fala tu. Não é bonitinho isso? Só que louca na Bíblia, nesse texto, não é demente mental. Louco aqui na língua hebraica é Nebalt, pessoa destituída de pudor moral, de integridade e de sanidade moral e emocional. Carlos Spurgeon, no século XIX, terminando a sua mensagem sobre o livro de Jó, disse, eu quero fazer uma oração com vocês, igreja. Ele disse, orem comigo. Deus nos livre dos homens e mulheres que são santos na igreja, anjos na rua e demônios no lar. Deus nos chamou para ser diferente. Você é sal da terra e luz do mundo. Então exerça o teu papel em nome de Jesus. Ô pastor, me perdoe se eu estou passando um pouquinho, por favor. Eu trabalhava no Correios do Brasil. E de frente ao Correios do Brasil tinha um sebo de livros. Eu gosto muito de comprar livros, até hoje. Nunca perdi o gosto e o prazer de ler, ainda leio. Com todas as minhas responsabilidades, leio. E eu entrei e achei uma obra de um autor que eu gosto muito, C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, que todo mundo conhece através dos filmes. E naquele momento eu não tinha dinheiro, era hora de almoço. Eu falei, moça, me venda esse livro. Eu não estou com dinheiro aqui, eu trabalho aqui no Correios. Daqui a pouco, amanhã quando eu vier trabalhar de novo, eu trago para ti. Ela falou assim, eu não vendo fiado. Eu falei, moça, eu sou crente. Ela fez assim. Eu falei, que foi, moça? Vem aqui, vem aqui. Mostrou um caderno aqui, tem 40 nomes, tudo crente, estão me devendo até hoje. Falei, moça, mas eu sou diferente, me venda. Ela falou assim, tá bom, eu te vendo, vou te dar uma chance.
sei que vou me decepcionar, mas eu vou te dar uma chance. E me vendeu o livro. No outro dia de manhã, quando eu vinha de bicicleta da minha cidade, Camboriú City, na província de Santa Catarina, para chegar no Correios do Brasil, eu fui atropelado. E a minha bicicleta ficou só o maracujá. O diabo escuta e presta atenção naquilo que proferimos. Efésios 4:27, Paulo diz: e não deis lugar ao bicho. Lugar ali é topos, significa circunstâncias. A expressão é extraída do mundo da construção civil. Paulo está dizendo que muitas pessoas, o diabo construiu um quarto e tem a chave de acesso, entra quando quer e sai quando quer. Paulo disse: não dê lugar ao diabo. Eu consegui chegar lá e pagar. E essa mulher até hoje me pede orientações espirituais. Seja sal da terra, seja luz do mundo. Esta geração conta com você. Fique de pé em nome de Jesus. Com Sharon, Alekeba Saikem, Ukibakem, Olivinarash, Ukibeha Mendarai. Eu estava aqui ontem sentado e o Espírito de Deus me disse: ministre sobre dons do Espírito, porque eu quero dar dons aos adolescentes. E eu disse: Deus, eu vou te obedecer. Ei, quem quer receber dom de Deus, vocação de Deus, responsabilidade no reino, venha para frente em nome de Jesus. Ei, o reino aceita gente bonita? É claro, eu estou aqui, vem para frente em nome de Jesus. Ei, eu quero falar com aquele moço ali. Ei, você, meu irmão, você que fez a leitura do texto, está coçando o olho, vem cá. Tem uma mensagem de Deus para você. O rapaz que eu chamei veio aqui pra frente, fica aqui pertinho de mim. Cadê ele? Cadê tu, meu irmão? É tu mesmo. É isso, é você mesmo. Vem cá. Deixa o rapaz passar aí, deixa o rapaz passar. É você mesmo. Isso, você. Não, o moço que leu o texto morrendo aqui. É você, meu irmão, você. Não está entendendo. Isso, é você que está perto da menina aí, ó. Você. Isso, do seu lado aí. Ele. Você, rapaz, moreno. Isso, é você. Aleluia. Aleluia, é você. Você mesmo. Na sociedade do espetáculo existem observadores, atores e pessoas que ficam cheios de expectativas. Num reino de pessoas vocacionadas, fecha os olhos e diz: Deus, quando é que o Senhor vai me encher? O que é que o Senhor vai fazer por mim hoje? Por favor, feche os seus olhos. Existem 4 tipos de pessoas, pastores. Existe aquela que não sabe e não sabe que não sabe. É uma tola, não ande com ela. Existe aquela que sabe e não sabe que sabe, está dormindo. Alguém precisa acordá-la. Existe aquele que sabe e sabe que sabe. É um mestre, deve ser seguida. Qual é o dom que você quer? Eu sei que tem meninas aqui, quando vê alguém profetizando, diz: ó Deus, que coisa bonita, se eu pudesse profetizar também. Ó Deus, eu vi aquela menina cantando, a morena. Ah,
tivesse uma voz daquela. Tem gente que pensa que talento é dom. Tem gente que canta bonito, irmãos. Eu tenho um amigo chamado Márcio. Ele não sabia cantar nada. Pense uma miséria de desafinação. Ele começou a orar: Deus, eu quero cantar. Sabe como é que ele é conhecido hoje em Mossoró? Pavarotti da Assembleia de Deus. Ele tem um vozeirão bonito de ouvir. Sabe por quê? Porque Deus não está limitado a nada. Deus dá o que quer a quem quiser. Mas Deus dá a quem quer ser diferença. Deus dá a quem quer ser referencial. Comece a se derramar diante do Senhor, quebrantar o seu coração. Holy Black Adoramando Duribinashuri Mandarai Rebeca Luiz Nagel Harris Naramando Sheminarai Hugumina Halkansterg Mandarai. Deus está neste lugar. Deus está nesta casa. Adore-o, 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 adore-o. E seja envolvido pela sua presença. Go Carvassar Camando Colchar Minarai. Quem é batizado, levante a mão. Quem é batizado com o Espírito Santo, levante a mão. Quem é batizado com o Espírito, levante a mão. Quem não é, também levante a mão. Porque nesta noite, se Deus quiser, Ele pode te batizar. E para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, Bertsekel, Rigel, Home, Naramando, que machou. Rigel, Remekel, Sekel, Lilo e Sharimanda, Rabiacamandarai. Oh, aleluia, 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 aleluia. Adore ao Senhor nesta noite. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Eu não preguei mentiras. Eu não lhe fiz promessas que não podem ser cumpridas. Eu não brinquei com os seus sentimentos. Eu não te prometi nada que Deus não esteja disposto a te dar. Deus tem compromisso com a sua palavra. E Ele vai honrar o que eu estou pregando nesta noite. Quebrantado o seu amor.